Semana eu estava estudando a questão desse combate racismo e antirracismo e eu observei que existem literalmente milhares de teses, milhares e milhares de teses sobre os estereótipos racistas no teatro de Shakespeare. Não? O que é o estereótipo? Quer dizer, uma visão projetada, uma visão inventada, caricatural, deformante, que você joga em cima de um cidadão, ignorando a realidade dele e vendo-o somente através daquele modelo deformante. Tá certo? Então, mesmo no caso da peça Otelo, onde o mouro, o preto, é mostrado sob a melhor imagem possível, como o homem honrado, honesto, grande guerreiro, etc, etc, né? E o malvado da história é um branco. Mesmo aí, o pessoal vê uma série de estereótipos e atribui ao autor Shakespeare, né, tudo aquilo que o fofoqueiro, o intrigante Iago diz contra o herói da história porque é preto, né? Então, ele é brutal, ele é lúbrico, etc, etc. Então, aquela imagem do negro como um indivíduo, vamos dizer, vítima da luxúria incontrolável, né? Quando, na verdade, quem está dizendo isso não é Shakespeare, é o personagem dele, é Iago. Mas eles tentam demonstrar que Shakespeare também estava vendo assim. Eu digo muito bem. Por que a imagem do mouro, uma imagem negativa que fosse, a pior possível, deveria ser um estereótipo e não uma tradução da experiência efetiva, se os mouros estiveram dominando a Europa por 700 anos, que invadiram vários países, chegaram até a Áustria, chegaram até a Bélgica, escravizaram por baixo 5 milhões de pessoas, continuaram escravizando até o século XVIII, né? E então como é que se pode ter uma imagem positiva dessas criaturas? Não é exigível que um povo tenha uma imagem positiva do invasor, do dominador e do escravizador, tá certo? Se fosse exigível, isso também deveria ser exigido dos africanos. Fala, olha, vocês não podem falar mal de nós só porque nós os escravizamos. Por quê? Porque nós também não temos direito de falar mal daqueles que nos escravizaram, tá certo? Então, o que você vê nesses estudos sobre Shakespeare? É a admiração invejosa. Você reconhece que é um grande poeta, um grande dramaturgo, etc, etc, mas você quer botar um veneninho lá. Pior ainda, a noção moderna de raça só surge no século XVIII, né, já quase 200 anos depois de Shakespeare, né? Antes não se tinha essa distinção, tanto que se chamava de mouro indistintamente o árabe e o negro. Por quê? Porque nas tropas invasoras tinha árabes e negros misturados e todos tinham pele escura, pelo menos muito mais escura do que a média dos europeus. Tá certo? Se você colocar um dinamarquês do lado de um árabe, o árabe vai parecer preto. Então, vamos dizer, de certo nível de escuridão para adiante, era tudo mouro. Não tinha essa noção, vamos dizer, científica, entre aspas, de raça que aparece no século XVIII. Então, nós podemos dizer que raça, na época de Shakespeare, vamos dizer, era uma noção estética e não uma noção biológica. Tá certo? Então, por esses dois motivos, primeiro, porque havia, vamos dizer, um ressentimento histórico justificado, e segundo, porque a noção de raça que se tinha era uma noção que apenas expressava uma impressão sensível, portanto, de certo modo, é uma noção estética, artística. Então não tem sentido você dizer que isso é um estereótipo. Não tem sentido você dizer que é um estereótipo difamatório. Quer dizer, alguém precisaria difamar os árabes depois que eles ocuparam a Europa por 700 anos. Não é isso? Escravizaram pessoas e desses que eles escravizaram, 10% foram castrados. Né? Então, o Corão proíbe castrar pessoas, mas eles castravam do mesmo modo. Então castravam quando estava a caminho da Meca, porque uma vez que chegasse lá não podia castrar mais, né? Então, quer dizer, então por baixo castraram 500 mil europeus. Quer dizer, você acha que isso é brincadeira? Não é isso?
faça as contas, vamos dizer, de como a população europeia na época era menor, tá certo? Ao longo desses 700 anos de ocupação árabe, tá certo? E você vê que comparativamente, né, eles fizeram uma coisa pior do que Hitler fez no século XX. Então, como é que o europeu podia gostar dessas pessoas? E por que o europeu deveria sentir-se culpado, sentir-se uma criatura abominável e desprezível, só porque em seguida ele deu o troco? E deu o troco durante muito menos tempo. Note que a escravidão europeia na África, ela durou apenas 300 anos e foi entremeada de movimentos de resistência criados pelos próprios europeus. Nunca a escravidão foi universalmente aceita na Europa como um princípio normal, regular e bom, tá certo? Ao passo que no mundo islâmico o próprio Corão autoriza a escravidão, tá certo? Então não houve nenhum movimento anti-escravagista notável no mundo islâmico ao longo de toda a sua existência, ao passo que a escravidão europeia ela foi combatida desde o início. Então, por que entre dois processos escravagistas, um que durou 1400 anos, na verdade, porque a escravidão islâmica durou até o século XX, né? E só foi extinta pela ação militar da Inglaterra, e o outro processo escravagista que dura 300 anos, entremeado de resistência, de lutas, né, entre os próprios dominadores, dos quais uma parte era contra a escravidão. Por que esta segunda é que será a abominável, a mais digna de desprezo? É claro que aí estamos evidentemente em face não de uma tradução proporcional dos fatos, mas sim estamos dentro de um estereótipo. Então quer dizer que o fabricante de estereótipo acusa o outro de o estar vendo através de estereótipo, quando o único criador de estereótipo aí no caso é o crítico da civilização ocidental e o sujeito que quer ver estereótipos racistas no teatro de Shakespeare. Então, este é um caso, vamos dizer, da admiração sem amor, portanto é admiração invejosa. Porque mesmo que houvesse racismo em Shakespeare, você teria que vê-lo dentro do contexto total e ver qual é o peso que isso tinha dentro da concepção do mundo dele. Um sujeito pode, por exemplo, ele pode emitir uma opinião racista um dia e jamais ter tido uma única conduta racista. Então, entre outros racistas que aparecem na história, nós vemos, né, Shakespeare, Kant, Goethe, Voltaire, praticamente todo mundo é racista de algum modo. Por quê? Pelo simples fato de trazer na sua herança histórica a lembrança dos séculos e séculos de ocupação islâmica. Mais ainda, a imagem, né, do mouro como lúbrico não é um estereótipo. Os árabes tinham o direito de ter 4 esposas e um número ilimitado de escravas. Ao passo que o europeu podia ter uma mulher. E, claro, podia comer o escravo escondido, ou comer a mulher do próximo escondido, mas se alguém descobrisse ia dar um rolo desgraçado. Ao passo que o direito do muçulmano a um número ilimitado de mulheres era reconhecido pela própria lei. Com frequência, vamos dizer, os exploradores europeus que chegavam na África e na Ásia encontravam camaradas que tinham 200 escravas. Então, como é que você não vai ter uma imagem desse sujeito como lúbrico? O que é isto? Claro que nenhum chegava à perfeição do Louis Motte, que diz que transou com 500 homens. Tá certo? Mas 200 já é alguma coisa, Então, quer dizer, isso não é um estereótipo, isso correspondia à realidade. Porque significa que entre os invasores, aqueles que tinham só uma ou 2 mulheres se limitavam a isso simplesmente porque não tinham dinheiro. Mas o desejo deles era evidentemente ter mais. Então, mais ainda, pegavam como escravas as europeias que eram aprisionadas. Então, entra um sujeito na sua cidade, começa
raptar mulheres e as coloca todas no seu harém, e você não pode nem chamar o sujeito de lúbrico. Então é claro que isso é uma deformação estereotipada. E essa deformação estereotipada, ela expressa, por sua vez, quando ela é aplicada na análise de obras como Shakespeare ou outro autor dessa altitude, expressa admiração invejosa. Quer dizer, você reconhece a grandeza do cara, mas você não a ama. Você quer rebaixá-la de algum modo. Eu coloquei online 2 gravações que eu fiz essa semana a respeito precisamente deste fenômeno, vamos dizer, da admiração invejosa. Tá certo? E vocês não tenham a menor dúvida de que o Nicolás Gomes Dávila tem razão. E isso é realmente a marca da besta. Isso é um impulso diabólico. Porque você está colocando dentro da admiração o elemento de ambiguidade corrosiva. Quer dizer, em vez de você tentar reduzir os aspectos negativos, tá certo? Que sempre haverá, tá certo? E encará-los de uma maneira, como é que se diz, mais que tolerante, de uma maneira generosa, ao contrário, você só está expressando admiração para poder demonstrar que de algum modo você é superior àquele sujeito, porque Shakespeare, afinal de contas, era uma pobre vítima da cultura do seu tempo, cheio de estereótipos na cabeça, só faz que eu sou a mentalidade iluminada, e estou livre de tudo isso. Machado de Assis é chamado de racista nas teses por não falar em raça nos livros dele. Ah, sim. O que, inclusive, não é verdade. Porque aqui alguém, não sei se vocês ouviram, mas alguém aqui está lembrando que Machado de Assis é chamado de racista por não mencionar, em geral, o fenômeno de raça, mas, na verdade, ele menciona. Tá certo? Na verdade, se você pegar a obra inteira do Machado de Assis, que raramente a pessoa lê, hein? Você vai ver que você tem uma documentação fabulosa sobre a estrutura social inteira do tempo. E ele não está, como é que se diz, amaciando as coisas para ninguém. Tá certo? Também é fato que no meio urbano onde ele vivia, os aspectos mais brutais da escravidão não apareciam. Houve, durante a vida de Machado de Assis, o famoso caso da baronesa de Sincorá, uma nobre que foi parar na cadeia porque matou um escravo. Tá certo? Agora, o que os senhores de escravos estavam fazendo lá no interior de Pernambuco, ou no interior do Mato Grosso, bom, não chegava até a capital. A gente fica sabendo isso por causa de pesquisas posteriores. Então quer dizer que a imagem da escravidão no meio urbano era mais ou menos aquela que o Machado de Assis passa ali, né? Então, não há objeto maior de estereotipagem do que a civilização do Ocidente, e sobretudo a Igreja Católica. E justamente uma das maneiras mais perversas de praticar essa estereotipagem é acusar a cultura ocidental de ver o outro. O outro virou um substantivo, né? A alteridade, né? Então, você pega a alteridade e você deforma o outro. Por quê? Porque você quer dominá-lo. Eu digo sinceramente, tudo o que se estudou sobre isso é tudo empulhação. A começar sobre grande parte do que o grande filósofo Emmanuel Levinas escreveu a respeito. Tá certo? Se você estudar um pouquinho da cultura islâmica, você verá que esses sim são os grandes estereotipadores. Tá certo? Você verá, inclusive, nos maiores pensadores islâmicos, a marca, vamos dizer, de um racismo explícito que proclama, já no século XI, a inferioridade da raça negra. Porque o europeu não via diferença entre o árabe e o negro, mas o árabe via diferença entre ele e o negro, né? Então, até porque essa diferença é menor do que aquela que o separava do branco, então havia a necessidade de enfatizar. Então, a partir do século XI, você vê uma extensa documentação, até em artigos eu mencionei isso aí, da proclamação aberta da inferioridade do negro e, portanto, do direito que os árabes tinham de escravizar.
E estas ideias não eram ideias marginais que foram apresentadas por autores de segunda ordem, terceira ordem, tá certo? Eram ideias que circulavam pela boca de grandes autores, autores importantes, representativos da cultura árabe da época, árabe, persa, etc, etc. Ideias similares só vão surgir no Ocidente no século XIX. Você não vê isso, você não vê uma teorização da inferioridade racial antes do século XVIII, XIX, não vê. Tá? Você lê a história da ideia de raça do Eric Fögel e vocês vão ver que aquilo está muito, muito claro ali. O que aconteceu com esse computador? O computador mesmo? Epa. Muito bem. Umas perguntas aqui ao lado do chat. Tem umas perguntas no chat? Sobre o trabalho na edição do Mário Ferreira. A pergunta é se você tem uma ideia dos prazos já sobre a pergunta. E se você podia explicar melhor qual seria a tarefa. Bom, tem uma pergunta assim, qual seriam os prazos? Os prazos é o seguinte, nós temos que entregar 5 livros por ano. Você divide um ano em 5 e você vai ter o prazo da primeira. Tá certo? Então, nós poderíamos pegar, vamos dizer, eu suponho, o livro que está em melhor estado do vários livros que o Mário publicou é a Filosofia da Crise. Porque foi um livro que, em parte, ele escreveu do seu próprio punho. Mesmo assim, tem erros. Então, eu acho que o mais fácil é fazer uma revisão da Filosofia da Crise, que terá muito poucas dúvidas. Nós temos que pegar, então, a última. Não há tempo de fazer uma edição crítica, então vamos pegar a última edição publicada em vida do autor e prepará-la a toque de caixa. Tá certo? Agora, a Filosofia da Crise é o número 8 da primeira série. A obra do Mário se divide em 2 séries numeradas e uma série intermediária não numerada. Tá certo? Então, a coleção inteira são 56 volumes e a realização vai publicar 50. Nós vamos ter que excluir 6. Então, devemos excluir 6 da parte intermediária. Por quê? Porque a parte intermediária são vários estudos de problemas específicos que exemplificam os critérios e métodos colocados nas outras duas séries. Tá certo? Então, é o que eles chamam, são os livros de problemática. Né? Então, ali, se você tirar 6, não vai fazer uma grande diferença. Agora, a primeira série e a última série, que a primeira série é a Filosofia Concreta, 10 volumes, e a última série é uma tese Megiste também, 10 volumes, dos quais ele só publicou 3, deixou 7 inéditos. E estas duas têm que ser publicadas exatamente na ordem que ele colocou, tá certo? E ser publicadas integralmente, então são 20 volumes. Os outros 30 nós podemos selecionar. A Filosofia da Crise é o 8º volume da primeira série. Então, quer dizer, não precisamos publicar os volumes na série com que o Mário as numerou. Porém, é necessário que conste da edição o plano com todos os números. Tá certo? Então, você não precisa publicar primeiro volume 1 depois volume 2, porque os livros são relativamente... Eles podem ser lidos independentemente, sem grande prejuízo. Os da Mathesis Megiste, não. O Mathesis Megiste tem que ser publicado primeiro 1, depois 2, depois 3. Então, a minha sugestão é preparar uma edição da Filosofia da Crise o mais rápido possível. Tá certo? Ouçam essa gravação que eu coloquei online, a gravação na área, como é que se diz, franqueada do seminário, que é exatamente sobre essa questão dos novos descobridores do Mário. É isso? Então, a toda hora aparece um sujeito que descobriu o Mário Ferreira dos Santos e está, né, informando a plateia bárbara da sua grande descoberta. Não é certo? Você podia para avisar que ele juntou os 2 vídeos em um só. Como juntou os 2 vídeos em um só? Ele editou os 2 vídeos. Ah, tá certo. Então, não são 2 gravações, são uma só. Bom, também eu queria aproveitar para avisar aqui, já que nós vamos mudar de tema daqui a pouco,
que nós estamos aqui recebendo a imagem de um grupo de alunos reunidos no Instituto Olavo de Carvalho de Curitiba. A imagem está muito clara, tá certo? E eu peço que os outros alunos do seminário acompanhem o trabalho do Instituto Olavo de Carvalho, que é uma coisa fabulosa que eles estão fazendo lá. Tem